Isaac agora está em Reobote, né? Reobote, bem pertinho de Berseba. Eu quero mostrar para você aqui, de novo, para ver se dá para você entender melhor. Não sei se dá para ver direito. O smartphone fica difícil, né? Bom, aqui você vê Gerar, né? Essa aqui são os poços, até Berseba. Ó, Gerar, depois Ezeque, né? Depois Sitna, Reobote. Isaac está aqui. Depois ele vai descer para morar em Berseba. Nós vamos contar aqui 7 poços. Por quê? Veja bem. Gerar, ele estava lá no vale, mas não pôde ficar. 2, Ezeque. 3, Reobote. Sitna. 4, Reobote. E Berseba já existia, né? Aqui nós só temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui estão os outros 2, pastores. É o poço antigo de Berseba e o primeiro poço que foi tomado pelos filisteus, né? Os servos do rei dos filisteus, né? Ok? Nós sabemos que Abraão reclamou, né, com ele por causa disso, no caso de Abimeleque. Os seus servos me tomaram à força um poço que eu cavei. Isso lá no início da história, ok? A história hoje dessa semana é dos 7 poços, né? O decorrer dos 7 poços, vamos dizer assim, ok? Então, queridos, Gênesis 26, versículo 22, nós estamos no ano 1767. No mesmo ano, no 15º ano da fome que ocorreu, né, lá em Ber-Lahai-Roi, deserto do Negev, fez com que Isaac subisse para Gerar, né? E então a história dos casamentos, nós vamos falar sobre os casamentos de Esaú, e eu queria logo começar aqui fazendo menção, ou comentando exatamente isso aqui, os casamentos do Esaú. Ele diz aqui a Bíblia que ele casou-se com 2 mulheres. Olha o caso aí, bigamia. Você acha legal isso aí? Comente. Isso aí tem alguma coisa a ver com a linhagem da promessa, a descendência da promessa? Bom, Judite era o nome da primeira esposa que aparece aí, filha de Beeri e Tita, descendente de Edom, né? Bom, e a segunda esposa do Esaú se chamou Basmate, filha de Elon, também Hitita. Vocês sabem que existe uma conexão muito forte dos hititas com Abraão. Abraão comprou lá nos Carvalhos de Manre uma capela, um local, né, que chama Macpela, a caverna de Macpela, onde ele sepultou Sara e onde ele agora também está sepultado. Os gêmeos, Esaú e Jacó, tinham 15 anos quando Abraão morreu. Agora Abraão, aqui no ato do casamento, está com 40 anos. A exemplo do pai Isaac, que se casou com 40, Esaú casou-se também com 40, só que casou-se com 2 mulheres, em primeiro lugar. Em segundo lugar, casou-se com 2 mulheres, não da parentela dele, mas do descendente de Canaã, os hititas, né? Então, 2 povos fazem parte da história de Abraão, muito próximo, e agora está se repetindo na história do Isaac. São os hititas e o outro povo é os filisteus, faixa de Gaza, ali, deserto Negev, né? E Hebron, ok? Esses 2 povos, os povos vão estar sempre aparecendo por aí, ok? E eu já comentei anteriormente que, se fosse o caso de Abraão querer terras ali, era muito fácil ele ter arrumado uma mulher para se casar com o filho dele, com Isaac, que foi o herdeiro dele, né? Visto como primogênito dele, mesmo que ele tinha lá o Ismael, mas Deus não reconheceu, nem ele reconheceu. Então, Abraão era muito bem-vindo no meio deles, era honrado, era, respeitado. E qualquer filha dos hititas gostaria de casar-se com o Isaac, mas Abraão, por zelo pela aliança e pela promessa, mandou que o mordomo dele, Eliezer, fosse buscar a Rebeca para casar-se com o Isaac. Não houve esse mesmo cuidado, né, com relação ao primogênito do Isaac, Esaú, tá certo? Então, as leis e costumes locais diziam que o primogênito do Isaac era Esaú, e tinha que ter tido esse cuidado. Ele casou-se logo com 2 hititas. Tem problema, pastor? Tem, nós vamos ver já. Então, é esse ponto em que a bênção começa a se misturar com maldição. Tem como? Tem não? Pode não? Pode misturar bênção e maldição? Bom, se a bênção do Senhor fosse seguir através do primogênito, que é o Esaú, ia se misturar, irmãos. Ia se misturar, ia ficar completamente impossível Deus realizar as promessas e manter aquela aliança com a descendência do povo da promessa, tá certo? Então, a linhagem sanguínea do Esaú se misturou com
o da terra de Canaã. Fica difícil, não fica? Queridos, o problema dessa mistura qual é? As pessoas não entendem por que Deus não queria que eles tivessem casamentos ali com aquelas mulheres. Mas é muito simples. A bênção do Senhor é para aquelas pessoas que são da promessa. E, no entanto, o povo de Canaã estava tudo debaixo de maldição. O fato de Esaú ter casado com aquelas mulheres, isso é uma aliança de sangue. Vamos dizer, os descendentes dele todos estão agora debaixo da mesma maldição impetrada por Noé sobre o seu neto Canaã. Você vai encontrar essa maldição lá em Gênesis capítulo 9, versículo 25 e 26, onde diz: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus os territórios de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Escravo de escravo, isso é uma coisa terrível, não é? Pois essa é a maldição que já estava sobre aquele povo. E aí o Esaú não pegou só uma mulher para ser sua esposa, duas, né? Estabelecendo bigamia, que não é um negócio bem visto por Deus, nunca foi. Se fosse, Deus teria feito duas mulheres para Adão, ele só fez uma, né? E ainda mais assim, ele queria ser abençoado duplamente, agora ele está amaldiçoado duplamente amaldiçoado. Bigamia e com duas mulheres hititas, ok? No resumo geral, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: os textos eu já falei no primeiro vídeo. Vamos resumir aqui. O ano 1782, quando houve fome lá em Beer-Lahai-Roi, né, e eles foram para Gerar, os meninos, os gêmeos já tinham 25 anos, certo? Eles passaram 15 anos em Beer-Lahai-Roi, certo? Queridos, e então, na verdade, eles tinham 15 anos quando Abraão morreu, e eles passaram 10 anos em Beer-Lahai-Roi, então 15 mais 10, 25. Eles chegaram em Gerar com 25 anos, e o Isaac tinha 85. Então eles passaram mais 15 anos em Gerar, não é? Certo? E depois, já com 40 anos, o Esaú arranja essas duas mulheres, enquanto eles moravam em Reobote, ok? Esaú e Jacó com 40 anos. Seu pai agora tinha 100, o Isaac estava com 100 anos. Então, a história dessa semana, viu? Mais 10 anos para frente, é que eles foram morar em Berseba, ok? E aí, Esaú agora com 50 anos, Esaú e Jacó, seu pai com 110. E então nós vamos ver mais 13 anos para frente, é onde tem a datação da morte do Ismael, né? Ismael morre com 137 anos, os gêmeos estão com 63 e o Isaac, pai deles, com 123 anos, ok? Só para você compreender bem. Vamos agora comentar direto no texto algumas coisas que ficaram esquecidas ou não ficaram bem claras sobre o casamento do Esaú. Então, sobre esse casamento do Esaú, você acha lá em Gênesis 26, 34, né? O primeiro ponto, o tempo em que ele casou, está ok, não tem problema nenhum. Ele está imitando o pai dele. O pai dele casou com 40, ele também casou com 40. Agora, errou muito em outros pontos. Segundo ponto, número de esposa, errado? Sim, errado. Deus aprova? Não. É óbvio que não. Ok? Bigamia, poligamia, isso aí é coisa de homem. Deus nunca aprovou isso. Ele, então, errou com essa questão de bigamia, e isso não é comum entre os descendentes de Abraão, que são realmente envolvidos na promessa da aliança feita com Abraão. Isso não é uma coisa comum, você não encontra muito facilmente isso. Terceiro ponto, quando a parentela que o Esaú adquiriu pelo casamento, errou também. Primeiro porque a promessa de bênção e maldição sobre Esaú seria compartilhada, né, com o povo amaldiçoado daquela terra, amaldiçoado por Noé. Aquele negócio que abençoarei os que abençoaram, amaldiçoarei os que amaldiçoaram, Esaú passou a fazer parte disso aí. Como é que pode, né? Como é que você depois iria expulsar esse povo? Ou exterminar esse povo? Como seria isso? Se o próprio Esaú agora estava debaixo da mesma maldição, se enfiou debaixo da maldição do Noé, né? Outra questão, segundo, vamos explicar outra coisa aqui. Uma aliança de sangue implica em mistura de duas nações. Nós temos que entender isso. Nós estamos falando dos descendentes de Sem, Isaac, Abraão, descendentes de Sem, se misturando com os descendentes de Cã, pai de Canaã, ok? Mistura dessas raças. Uma estava amaldiçoada, a outra não. A outra era tremendamente abençoada, ok? É impossível estabelecer bênção e maldição. A maldição tinha sido estabelecida sobre Canaã, e os descendentes de Abraão tinham se estabelecido bênção sobre eles. E agora vão misturar? O Esaú fez isso. Ele fez isso, né? Queridos,
Outra coisa, outra observação, Isaac ele não teve maturidade para vislumbrar o futuro do filho. Se nós falamos anteriormente que Isaac tinha preferência pelo filho, que ele cuidasse em mandar buscar uma esposa para o Esaú, lá no meio dos parentes, que ele cuidasse dessa parte espiritual, ele olhasse com bons olhos o Esaú, no sentido de mantê-lo na posição para ser abençoado, para receber a benção dele. A benção é espiritual, mas também é física, ok? E o Isaac não teve maturidade. E eu acho que embora ele gostasse mais do Esaú também, eu acho que ele tinha aquele negócio na cabeça, rapaz, será que o Jacó realmente vai dominar sobre ele? Que negócio dele, ele ouvia, né? Eu acho que a Rebeca compartilhava com ele, os meninos brigando lá no ventre, e Deus tinha falado com ela, não é possível que ela tenha guardado segredo sobre um assunto tão sério, né? E veja bem, e eu creio que o Isaac, mesmo ciente do que houve lá desde a gravidez, mesmo ciente também que o Esaú, ele desconsiderou, ele não valorizou o direito primogênito, porque ninguém ia deixar o negócio desse batido. Com certeza Jacó chegou e deixou bem claro para a Rebeca, ou para o pai do Isaac, olha, acabei de comprei o direito de primogenitura do Esaú, me vendeu, ok? Mesmo o Isaac, tanto consciente dessas coisas todas, né, não se interessou em tentar regular o filho para que o filho chegasse na posição de ser abençoado. Em suma, se não existisse um Jacó na história, quem seria a pessoa que iria dar continuidade, né, a promessa e a aliança de Deus com os descendentes de Abraão? Se não existisse Jacó, olha o nome, Jacó. A gente sabe como é que Deus escolhe a pessoa dessa? Cadê o outro? Só tinha Jacó e Esaú. É um ruim e outro pior. Fazer o quê? Não? Era impossível. O Esaú que ficou impossível se dar continuidade através dele. E então o que acontece, queridos? Quando o Esaú vendeu o direito de primogenitura, ele vendeu a única coisa que poderia segurá-lo na posição. Aí descambou tudo, né? Descambou, foi embora, desceu morro abaixo, né? Veja bem, eu quero que você compreenda também uma outra coisa, para acabar pior, para terminar de fechar o negócio, ficar legal, né? Essas esposas do Esaú, elas estavam irritando muito o Isaac e a Rebeca, a Judite e a Basemate. Elas estavam tratando com os velhos. E, não vou nem comentar. Problema de família, vixi. O cara casou com duas. E essas duas têm problema com os pais dele. Precisa comentar aqui? Além das maldições, os problemas que isso vai acarretar. Comenta comigo aí, participa comigo.